Vamos falar o seguinte: a pergunta do idiota da objetividade. O idiota da objetividade é um personagem fantástico criado pelo imortal Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos. Inclusive, para você que é de direita, gosta de torcida, gosta de palhaçada e de circo, ele era um ícone da direita, e eu respeito ele muito. Né? Então, é o seguinte, ele criou o idiota da objetividade. O idiota da objetividade, o nome já diz o que ele é. Então, ele chega para você e coloca palavras na sua boca, diz coisas que você não disse, tá? Cria afirmativas, cria narrativas. Quer ver o idiota da objetividade? O idiota da objetividade, por exemplo, criou o mito que na Venezuela não tem cachorro porque comeram todos os cachorros. Todo mundo comeu cachorro. Aí, se você for pegar o idiota da objetividade, metade da família dele tem déficit proteico. E não raro, no meio da família dele, tem gente que passa fome. Ele não precisa ir à Venezuela. Às vezes, ele basta atravessar a cidade, ou duas ruas, ou duas casas, ou dentro da casa dele mesmo. Mas ele continua idiota da objetividade. Como eu já falei para vocês... O cachorro estava melhor, Rubem. É, verdade. Então é o seguinte, o brasileiro ainda não caiu na real, que quando alguém fala em taxar fortuna, essas coisas de comunista, aí eu quero dizer para vocês é o seguinte, o cara que tem 100 milhões é um dinheiro bom? Você acha que 100 milhões é um dinheiro bom? Você que está aí do outro lado? 100 milhões é uma grana boa? Pois bem, o cara que tem 100 milhões, ele está encostado na sarjeta em comparação para quem tem dinheiro de verdade no mundo. Ele é rico para uma população onde 97% das pessoas não tem um patrimônio de até 500 mil reais. Então, realmente, ele é rico. Mas 3% da população tem acima disso. E 3% no meio de 205 milhões de habitantes é bastante coisa. Então, é bastante coisa. Então, você vai pegando os números aí, vai se colocando, vai se firmando aí, vai tentando entender qual é a sua situação. O idiota da objetividade. O idiota da objetividade, ele faz isso. Idiota da objetividade, você pensa que eu esqueci da Ucrânia? Não, estou falando da Ucrânia mesmo. Só estou dizendo para vocês quem é a figura. É seu cunhado, é seu parente, é seu irmão, vive no meio de você, vive chamando o Bolsonaro de mito. O Bolsonaro é uma pobre alma digna de pena, como Lula é outra. São dois bonecos andando do lado com suas tratadoras de idosos, pessoas que saíram da sua outrora rentável carreira em alguma outra atividade e ficaram tomando conta de mijadores de fralda. Então é o seguinte, estão aí. Então é o seguinte, o que eu quero dizer? A Rússia vai ganhar a guerra em 3 dias, está vendo? Todo mundo falou isso. Quando o cara parte para esse todo mundo, é que não tem nada para falar. Não, porque vocês falaram, eu nunca falei isso, nunca ninguém falou isso, a Rússia não falou isso, mas já que você falou, eu vou dizer para você, a Rússia ganhou a guerra em 3 dias, não. Em 72 horas, a Rússia ganhou a guerra, porque nós estamos no século XXI. Não existe guerra que não seja voadora, a guerra voa. Por terra, você vai conquistar o que você destruiu pelo ar. A Rússia, em 72 horas, destruiu a força aérea e destruiu todo o sistema de radares da Ucrânia. Acabou com tudo, estava às portas de Kiev. Se quisesse fazer um ataque massivo, você imagina, desde o dia 27 até hoje, quanta munição a Rússia não tinha, apesar da munição da Rússia só durar alguns dias. Inclusive, o Putin estava numa UTI em estado terminal. Não vai esquecendo dos fatos. O idiota da objetividade tem que lembrar disso. Mas você é idiota, mas você lembra. Então, está aí. Em 3 dias, eles poderiam ter feito um ataque massivo e, sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe o que aconteceu. Eles recolheram, foram para Mariupol, tomaram lá, fizeram o que fizeram. Inclusive, a Rússia entrou com uma força militar que era 1/6, 1 para 6 das forças ucranianas. Só que, qual o grande handicap? Eles destruíram a força aérea. Nas primeiras 72 horas, eles arrasaram com a força aérea. A maior parte dela foi destruída no solo. Um ataque completo. Só que, 3 dias depois,
entra uma ação especial militar. Que eles não disseram para mim, para o Carlos Velasco, para o Rafael, o que eles iriam fazer. Mas nós deduzimos, porque a gente estuda o assunto. Então, o que aconteceu? Entrou ali uma operação militar de longo prazo que obedece a todos os critérios, todos eles. Eu fui o único que fiz uma live exclusiva explicando para você o que é a doutrina Gerasimov. Gerasimov é o comandante das Forças Armadas Russas e é o único general vivo que tem uma doutrina que é dele. É a mesma coisa dizer que Picasso, gozando, ou El Greco, ou qualquer um, gozando da sua obra ainda em vida. Picasso conseguiu fazer isso, foi um dos raros. A maioria, como Van Gogh, morreu de fome, na miséria, e nunca conseguiu vender um quadro. Se aproveitam dele depois. Então é o seguinte, Gerasimov tem uma doutrina. Eu tenho aqui, aqui no canal tem, eu explicando o que é a doutrina Gerasimov. Doutrina Gerasimov nada mais é do que seria a guerra híbrida, pela visão russa. E é isso que é implementado na Ucrânia. Os objetivos nós estamos vendo hoje. Em 1 ano e meio, a Europa derreteu na África, derreteu, acabou. A Europa acabou, a França tem 14 países que ele explora na África. Vive da miséria desses 14 países. Os países estão expulsando a França de lá. Ou você acha que causa e efeito não existe? Você acha que o que está acontecendo na França tem só a ver com insatisfação lá? Não. Tem a ver com essas 14 colônias, neocolônias. O Oriente Médio, os Estados Unidos foi expulso do Oriente Médio. A Arábia Saudita, o maior parceiro, o avalista do petrodólar, que manteve os Estados Unidos depois de 71, depois da queda do ouro, do padrão ouro do dólar. A Arábia Saudita mandou os Estados Unidos pastar. Tudo isso aconteceu dentro dessa operação. Isso é uma operação. A guerra foi ganha em 3 dias mesmo. A partir do momento que a Ucrânia não tinha mais força aérea, não tinha capacidade de retaliação aérea, foi a mesma coisa. Vai haver uma grande contraofensiva. Eu falei assim, contraofensiva sem apoio aéreo. Aonde? Só se vocês pegarem uma máquina do tempo, pegar lá o H.G. Wells, fazer uma máquina do tempo, voltar no túnel do tempo, e a gente ter uma batalha estilo Waterloo. Porque hoje, você com satélite, AWACS, drones e domínio total dos céus, o que vai acontecer? O Carlos lembrou uma coisa muito importante, a baixíssima efetividade da bomba cluster que não seja lançada por avião. O grande must, o grande pulo do gato de colocar a bomba cluster é exatamente jogar ela de avião. É onde ela faz a melhor fragmentação. É onde ela espalha e faz a flor de desgraça, de tragédia. E aquilo tem um intuito único, exclusivo, de atacar e destruir a população civil. Inclusive, para refrescar a cabeça de você, idiota da objetividade, os Estados Unidos, há alguns meses atrás, classificavam o uso de bomba cluster como crime de guerra. Que a Rússia, se fizesse isso, estaria cometendo um crime de guerra. E agora, com a maior cara de pau, eles vêm e dizem que há um consenso entre os países que é muito melhor isso do que o resto. Sabe por quê? Porque é até o último ucraniano, ou, quiçá, até o primeiro polonês, porque polonês é idiota o suficiente para isso.